Obrigado, Deus amado. Como o Senhor é lindo, Pai. Como o Senhor é maravilhoso e escolhe pedras preciosas e molda com as suas mãos e leva a viver sonhos, Pai, muito mais preciosos do que nós algum dia tivéssemos sonhado ou esperado. Pai, eu te agradeço por essa vida, eu te louvo, porque através de tudo que o Senhor tem feito na Bianca, na sua família, nós temos visto a sua glória. E hoje ela, separada por ti, Senhor, é uma ministra, Pai. Uma ministra que tem se colocado, Senhor, nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha esvaziar este vaso nesta noite de todos os seus pensamentos, de toda a sua alma, de tudo o que ela é, para que o Senhor com toda a sua glória venha transbordar, encher ela, Senhor, que sejam as tuas palavras, que seja a tua unção, que seja o teu poder, a tua palavra viva brotando, Senhor, através da boca da Bianca, Senhor. Nós queremos ser moldados e continuar sendo formados por ti, Pai. Faça a tua maravilhosa obra nesta noite, Senhor. Fala conosco. Nós abrimos nosso coração, nós abrimos, escancaramos o nosso coração, te recebemos nesta noite, te pedimos, Senhor, nós queremos ver com os teus olhos e poder enxergar tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida e colaborar, Senhor, nos colocar à tua disposição, porque cada um de nós, Pai, é luz para brilhar a tua glória. E isso eu quero declarar, Senhor, que cada uma das pessoas que o Senhor trouxe nesta noite, eles venham brilhar com a tua glória, Senhor, conforme o teu caráter, conforme o teu ensino, conforme o teu exemplo, Pai, porque tudo, Senhor, o que nós fazemos é para a tua glória e para a tua honra, Senhor amado. Obrigado, Deus, fala conosco nesta noite, é tudo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos das quartas-feiras. E hoje nós vamos estar estudando a lição 7 sobre Ruth. Vocês já podem deixar a Bíblia de vocês aberta em Ruth. Eu já tive a oportunidade de estar ministrando a respeito de Ruth uma vez, e é tão maravilhoso, a palavra do Senhor é tão preciosa, rica, não tem limites, que quando eu estava estudando para a nossa conversa dessa noite, ele me trouxe assim uma visão completamente diferente desse livro, totalmente diferente do que eu tinha estudado então para estar conversando no outro momento. E essa história, quem não conhece a história de Ruth, a gente vai conseguir falar um pouquinho dela inteira, porque são 4 capítulos, é uma história linda, parece um conto. A história de Ruth. E nessa história, a gente não pode separar 2 personagens, que é a Ruth e a Noemi, a sua sogra. Porque todo o desenrolar dessa história, todo o livro de Ruth, ele está entrelaçado nessa amizade, nessa lealdade dessas 2 mulheres, que foi assim até o fim. Ruth significa amiga, companheira, e ela é muito mais. Ela foi muito mais. Ela foi leal, foi perseverante, corajosa, justa, sensível, sensata, amorosa, preocupada. Teve inúmeras características, inclusive características que a gente vem observando ao longo dessas pessoas que a gente vem estudando, esses caráteres virtuosos que cada um apresentou até agora nos estudos são esses. Por que será, né?
Caráter de Cristo mesmo, em cada uma dessas pessoas. E Ruth não é diferente. E no capítulo 1 de Ruth, a gente começa descobrindo uma coisa interessante no começo dessa história, que os nossos sonhos, os nossos planos, projetos, eles podem ser destruídos, eles podem ser frustrados, eles podem ser despedaçados. E independente desses sonhos, eles podem ser o mais legítimo, o mais justo, ele pode ser frustrado, os nossos sonhos. E já começa assim na história de Ruth. É inevitável, enquanto seres humanos, se isso não aconteceu, vai acontecer com você. Vai ter o dia mau, a palavra do Senhor fala. E Noemi já teve que sair da sua terra com o seu esposo Elimeleque, os seus 2 filhos, porque em Belém, onde ela morava, estava havendo uma escassez, estava precário, eles não tinham condições de viver com dignidade naquelas terras, e eles tiveram que se deslocar para outro lugar. E eles foram para as terras de Moabe, terras estrangeiras hostis, não era um território amigo, mas eles tiveram que ir para lá. E logo que eles chegaram lá, o marido de Noemi morre. Aí começa os sonhos de Noemi sendo destruídos. Desde quando ela saiu da sua terra, teve que enfrentar todo esse processo, morre o seu marido. Os seus filhos se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Depois de 10 anos, morrem os seus filhos. São 3 viúvas. Um sofrimento terrível de Noemi. Todo o seu sonho mais lindo. Qual é o sonho? Primeiro, né? Acho que isso já é intrínseco do ser humano. Família. Nossa família. E o de Noemi estava acabado, completamente destruído. Só destroços, um caos. E muitas vezes nós vivemos esse caos. Não nessa dimensão, mas existe esse dia. E esse sonho legítimo foi desfeito, e o interessante é que é importante que isso aconteça. São nesses momentos que o Espírito Santo de Deus, ele nos desperta, ele traz em nós, com toda a vontade de alma que está naquela noite escura, de buscar a face do Senhor, de buscar a Deus. Quando as nossas estruturas são abaladas, quando você percebe a fraqueza que você tem, a sua pequenez, quando nós saímos da nossa zona de conforto, porque quando está tudo muito agradável, é muito cômodo a gente adorar o Senhor. Quando está tudo favorável, controlado, de acordo com os paradigmas de alegria, de felicidade que nós colocamos na nossa vida, que muitas vezes não é aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, mas está tudo no seu devido lugar. É muito fácil a gente crer, louvar, servir, adorar quando está assim. E olha que muitas vezes a gente nem faz isso. Eu estou merecendo, estou fazendo minha parte, Deus faz a dele, está tudo ali, está tudo sob controle. E nesses dias, nesses momentos, que às vezes eles podem durar muito tempo, no caso de Noemi e Ruth foi mais de 10 anos, a gente tem que viver, a gente tem que dar o próximo passo, porque está tudo destruído. Mas a gente tem que prosseguir. E esse próximo passo, ele é no nada.
ele é no abismo, porque as suas estruturas estão desfeitas ali. E é aí que a gente começa a sonhar os sonhos de Deus, os sonhos de Cristo, e acreditar e colocar o pé no sobrenatural do Senhor e crer poderosamente nisso, porque é isso que a gente tem. O Salmo 71:5 diz o seguinte: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. E atravessando todo essa noite escura da alma, esse dia mau, Noemi toma uma atitude. Ela quer ir embora, ela quer voltar para a terra dela. E fala para as suas noras: olha, vão seguir o caminho de vocês, vocês estão viúvas, vocês podem refazer suas vidas, voltem para as suas casas, para a mãe de vocês, eu vou voltar para a minha terra. E as meninas falam que não, suas noras dizem que vão com ela. E ela insiste: não vão seguir o caminho de vocês. Nesse momento, Orfa dá um beijo na sogra e vai embora. Ruth diz: não, eu vou seguir contigo, uma amiga, uma verdadeira companheira, que na hora do sofrimento, da dor, do dia mau, estava lá. Não vou te abandonar, o seu Deus é o meu Deus, a sua terra é minha terra, só a morte nos separa. E ela prosseguiu com a sogra. E foi isso que ela fez. Não abandonou a Noemi. E Noemi, naquela dor profunda, terrível que ela estava sentindo, totalmente destruída, o seu sonho precioso desfeito, ela chega na sua terra. Noemi, que até então era encantadora, agradável e suave, ela passa a se chamar Mara, a amarga. Tamanha era sua tristeza de alma mesmo, tamanho ela estava assim, quão triste, destruída ela estava. E tudo isso porque ela estava desiludida com a sua vida. Ela sofreu uma desilusão e seus sonhos se foram. Ou um dos seus sonhos, talvez o mais precioso. E a desilusão é muito boa. Como muito boa, Bianca? Nós deixamos de estar iludidos. Você desilude. Você deixa de colocar a sua esperança, a sua alegria numa ilusão, num que não era para a sua vida, não é aquilo que é. Parece que era bom, mas não era. Não é isso que são os planos que estão traçados para a tua vida. Prossiga. Não são esses. E ela, desiludida diante daquele cenário, ela só podia sonhar os sonhos do Senhor. Em Filipenses 2, vamos lá, em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Só a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando esse cenário muitas vezes se instaura na nossa vida, a gente está nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia, que a gente só vê destroços, que as coisas começam a mudar. Só que muitas vezes não são necessariamente no tempo, do jeito, a hora que a gente pensa que é, mas é a hora que o Senhor está trabalhando. Por isso a gente tem que se entregar. Lembra dos louvores que a gente ouviu, todos eles, de acreditar e prosseguir. E aí começa no capítulo 2 de Ruth,
a mudar a história delas. Elas foram embora para Belém. O cenário em Belém naquele momento era outro. O Senhor tinha tido misericórdia daquele lugar, que então estava vivendo abundância. Era época de colheita naquele lugar. Nada a ver de quando ela teve que sair, era outra coisa. E elas chegaram em Belém, e Ruth vai nos dar mais outro exemplo do seu caráter virtuoso, digno, que foi a perseverança, a coragem. Ela só tinha que continuar, elas não tinham opção. O que ela virou para Noemi? Falou: olha, eu vou para as fazendas colher, estamos em época de fartura, eu vou trabalhar, é o que temos para o momento, vamos prosseguir, porque diante do caos a gente tem que viver, nós vivemos, tudo continua, e é nessa entrega que a gente tem que permanecer, porque se manter em Cristo Jesus não é uma ação, é uma rendição. Não depende da nossa atitude, é a nossa entrega. Eu ouvi uma coisa interessante nesse estudo, uma analogia que um pastor fez, que a nossa vida cristã, ela é uma escada rolante. Ela é uma escada rolante, que a gente não sobe a escada, é ela que nos leva. Você simplesmente fica na escada, parado na escada. Tá, mas e o que eu faço então? Você fica na escada, porque o Espírito Santo de Deus, ele te convenceu já da onde você deve estar. Ele te convenceu do seu pecado, e que nós já temos consciência que pelos nossos esforços nós não conseguimos prosseguir. Fiquem na escada absolutamente dependentes do Senhor. Eu não posso, mas tu podes. Eu não consigo, mas tu consegues. Eu não tenho, mas tu tens na minha vida. Faça a sua vontade, Senhor. E aí ele diz que sempre que ele fala isso, alguém chega e pergunta: mas isso não é folga? Isso é muita folga, vou ficar na escada. Não é folga. É nós admitirmos a nossa impossibilidade, a nossa miséria de ser. Porque Deus foi claro, Jesus foi claro na sua palavra. É impossível aos homens. É impossível aos homens. Porém, completem, é possível para Deus. É possível para Deus. E foi o que elas fizeram. Não tem mais o que fazer. Está impossível, mas para Deus não. Vou trabalhar, Noemi. Vou para os campos, disse Ruth. E olha só que lindo o agir do Senhor, que muita gente pensa que é coincidência, que é estar no lugar certo na hora certa, que é sorte. É Jesuicidência. Ruth foi parar nas terras de Boaz. Ué, Bia, mas por que Jesuicidência, as terras de Boaz? Quem era Boaz? Boaz era descendente de Elimeleque, marido de Noemi, parente de Noemi. E Ruth foi parar logo lá. E ela chegou, camponesa, forasteira, ficou lá na dela, colhendo as espigas, quietinha, discreta. Chega o Boaz e pergunta para os servos dele quem era ela. E eles falam: olha, ela é a viúva, nora de Noemi, que também está viúva, ela é moabita e está aqui colhendo e tal. E Boaz, um homem do Senhor, de coração compadecido, de coração bom, olha para Ruth e já vê algo diferente nela. E dá ordens para os servos: cuidem dela. Cuida, ajuda, não mexe com ela, deixa ela quieta.
e ajuda, deu instruções claras para protegê-la e fazer o que fosse possível. Olha que lindo, no capítulo 2 de Ruth, no verso 11, o que Boaz fala para ela: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que lindo, ele enxergou o coração de Ruth, um coração entregue, um coração amigo, um coração leal, fiel, tanto que quis protegê-la, chamou para fazer as refeições com ele, e ele não comeu só pão, ele oferecia a ela os cereais, e ela tudo guardava para levar para Noemi. Ela lembrava da sua amiga o tempo todo, que estava sofrendo, a situação estava mudando, mas não era visível. Ainda existia aquela noite escura na alma de Noemi, em toda a situação ainda. Não estava tudo claro, mas elas resolveram confiar e prosseguir. O Salmo 28:7 diz o seguinte: o Senhor é minha força, o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Só dele vem nossa ajuda. Só dele no dia que a gente não tem mais controle. E glória a Deus por esse dia, que só nesse dia a gente realmente se rasga, coloca o rosto no pó, graças a esses dias. E Ruth volta para Noemi e conta para ela o que tinha acontecido, aonde ela tinha ido. E Noemi fala para ela: que bom que você foi parar logo nesse lugar, que maravilha, né? Que Deus teve cuidado com a sua vida, que você permaneça lá, que não é bom que uma mulher fique vulnerável nos campos, e continue, permaneça fazendo tudo direitinho, siga as servas de Boaz, permaneça do jeito que você está fazendo, não saia do seu caminho. Tito 3:4, vamos lá ler essa passagem juntos, que ela é linda. Esse capítulo fala da conduta a conduta cristã. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Gente, Deus quer nos abençoar. O Senhor quer nos abençoar e Ele tem alegria nisso. Ele tem prazer em nos abençoar. Tudo o que estava acontecendo na vida de Noemi e Ruth era a mão do Senhor, que não cessa de derramar bênçãos sem medidas na nossa vida e ama fazê-lo. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes até nos é difícil crer. Quem somos nós para julgar o dia mal de cada um? Aquela dor profunda, sabe? Tem gente que sofre, mas tem gente que sofre, sabe? Não que o seu sofrimento é gigante na sua vida, a sua preocupação, a sua angústia de viver, mas tem gente que sofre e o Senhor quer nos abençoar, Ele tem prazer nisso. No capítulo 3, a gente percebe outra característica interessante em Ruth. Ela sabia ouvir. Ruth
praticava bem essa característica que os seres humanos têm, de ter 2 ouvidos e uma boca só. Ela ouvia, ela era sensível para ouvir conselhos sábios. E ela recebeu um conselho sábio que mudou a história da vida delas. E a gente já está partindo para o fim. E conselho sábio, a gente sabe de quem a gente recebe. De pessoas sensatas, coerentes, que nos amam, que se alegram com a nossa alegria, que estão ao nosso lado, ou não, mas que você percebe que tem algo de bom na vida dessa pessoa. Para a sua vida, você sente. E foi o que Ruth sentiu diante da sua sensibilidade e da lealdade dessa amizade e da cumplicidade dessa amizade. Olha só, Noemi vira para Ruth e fala o seguinte: olha só, minha filha, você toma um banho, se perfuma, presta atenção, você vai subir aonde está vendo as colheitas. Presta atenção em Boaz, observa Boaz. A hora que ele for se deitar, tiver acabado de se alimentar, beber, que ele estiver indo se recolher, você vai lá discretamente, quietinha, descobre os pés dele e deita lá e fica quietinha nos pés dele. Bem quietinha. E foi o que ela fez. Esperou ele se deitar, foi lá e deitou. Ele acorda e vê a mulher deitada no pé dele. Menina, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Sou Ruth, sua serva, meu senhor. Capítulo 3, versículo 10. Vamos ouvir o que Boaz disse a Ruth. O Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Olha só. Olha que maravilha que o Senhor preparou para a vida de Ruth e consequentemente de Noemi. Boaz era um tiozão. Ruth era uma garota. Ele reconhecia que ela podia ir atrás de um outro moço. Tinha posses também, mas ela tinha oportunidade de ir atrás de outras pessoas. Boaz conseguiu enxergar a virtude do coração de Ruth, que não eram esses os princípios da vida dela. Não era isso que a movia. Não era isso que tinha no coração de Ruth. Não eram esses pensamentos, esses valores. E falou para ela ainda com todo cuidado, porque não era bom que ela fosse vista de bobeira naquela situação ali. O que está fazendo essa mulher aqui essa hora? Pegou a capa dela, falou: olha só, pega a sua capa, colocou um pouco de cevada e falou: vai embora, que eu vou resolver. E foi o que ela fez. Voltou para Noemi. Noemi perguntou: e aí? Aí ela contou tudo o que tinha acontecido. E Noemi, outro conselho para Ruth, atenciosa e perspicaz: Ruth, presta atenção, fica quietinha, porque agora Boaz não vai sossegar enquanto não resolver essa questão hoje ainda. Hoje. E foi o que aconteceu. No capítulo 4, a gente vai ver o desenrolar dessa linda história, onde a confiança e a entrega verdadeira de simplesmente estar na escada e permitir o mover do Senhor na nossa vida, mesmo quando tudo está só escombro, quando tudo está só destruído, não tem horizonte, eu não consigo enxergar. É aí que a sua fé é testada. É nessa hora que o nosso caráter é moldado. Vamos lá em Romanos,
5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Elas colocaram toda a esperança no Senhor, porque elas não tinham mais nada. Acabou, não tinha mais família, não tinha mais o provedor, não tinha mais confiança, não tinha mais inteligência, não tinha mais capacidade. A única coisa, e só ela que prevalece sempre, é o amor de Deus na nossa vida e a misericórdia dele que dura para sempre. E no capítulo 4, Noemi havia dito a Ruth: fica tranquila que ele vai resolver isso hoje ainda. E foi o que ele fez. Boaz era o segundo resgatador delas. E ele fez o seguinte: ele teve que ir para a porta da cidade, pegou 10 líderes, porque ele tinha que esperar esse primeiro resgatador passar, para passar toda a situação para ele. Então passou esse resgatador, olha aqui, tem a Noemi que ficou viúva, nossa parente lá, tem umas propriedades para vender. Você se interessa? Ah, me interesso. Então, mas aí tem a viúva Ruth também, tem que levar. Ah, não, a viúva não, a viúva eu não quero. Então nessa de não quero a viúva, Boaz resgatou Ruth, os bens de Noemi, se casou com Ruth, tiveram um filho chamado Obed, que posteriormente seria o pai de Jessé, que seria o pai de Davi. E essa é o final da história de Noemi e Ruth, de uma linda amizade, porque até o fim elas estiveram juntas. Ruth não abandonou Noemi, permaneceu com ela, cuidou do seu filho. As vizinhas, as colegas de Noemi, encantadas com aquilo: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e lhe é melhor do que 7 filhos. Isso é o que produz uma verdadeira amizade, que brota no coração de quem tem esse Espírito Santo poderoso habitando. São esses sentimentos que são produzidos na nossa vida quando existe essa entrega genuína no coração da gente para esse Deus perfeito. E é isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. E eu peço a Deus que fique registrado no mais íntimo do coração de vocês 2 coisas: que não há dor, não há nada, não há vida, não há morte que possa nos separar do amor de Deus. Desse amor na nossa vida não há dificuldade. Por mais que nós estejamos passando pela noite escura da alma, se já passamos, que possamos ter aprendido e crescido com isso, porque são nessas horas que a gente cresce. Se nós permitirmos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida e nos mostrar que algo de melhor Ele tem, porque os sonhos dele são perfeitos para a nossa vida e não os nossos. E pode demorar, sabe? Pode demorar. Não desista, não desanime, não se perca na caminhada, sabe? Que os nossos pés estejam firmados na rocha, nesse Deus poderoso que não te desampara. Ore, clame,
Peça a Deus essa força, essa coragem, se você não tem. Se você tem, glória a Deus, que o Senhor derrame cada dia mais, te dê uma fé inabalável. Abra sua boca, não tem outro jeito. É só o poder da oração. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais grandioso Ele se faz dentro de nós. E que esse exemplo de amizade possa ficar marcado na nossa vida. Esse exemplo de lealdade genuína que teve por uma sogra, que a gente tenha não só pelos próximos, que o Senhor coloque essa semente, que o Espírito Santo de Deus faça germinar em nós o nosso olhar pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo, que não é o outro, é o nosso igual. Que a gente tenha os nossos olhos voltados para as pessoas, que nós tenhamos que as pessoas possam ver em nós acolhimento, abraço, amor, que os nossos abraços possam curar pessoas, que os nossos encontros possam transformar vidas, através desse Espírito que nos habita, que jorra rios de água viva através de nós, que nós venhamos banhar as pessoas que estão ao nosso redor, não porque nós somos bons, mas porque esse Espírito Santo de Deus nos habita, porque Cristo Jesus mora em nós e nós não conseguimos produzir outro sentimento. O que sai de nós é o fruto desse Espírito. Amém.